É mês de lançamento na Insider. Já estão sabendo da novidade? A peça que você, adulto premium, esperava. Afinal, somos todos aqui adultos premiums bem crescidos. E o nome desta peça é Nextech. A Nextech não é só uma camiseta. É o uniforme de quem chegou a um novo estágio da vida adulta. Mais prático, sofisticado e funcional. Usar a camiseta Nextech é sinal de que você chegou ao estágio em que praticidade, elegância e tecnologia andam juntos. Você não está só bem vestido, você está preparado para o seu dia. E não vai precisar passar ela, porque ela desamassa no corpo, além de regular a temperatura e não desbotar. Além de ter um conforto superior também. E para você que é seguidor da Galãs Feios, eu te trago um desconto especialíssimo. Clicando no nosso link, que está na descrição, e utilizando o cupom GALASFEIOS, você pode ter até 35% de desconto em peças selecionadas do site. Ouvi aplauso? Acho que eu. Não fica aí parado. Entre para o time das melhores e mais tecnológicas roupas do mercado. Entre para o time da Insider. Bora! Fala, seus mal diagramados! Afinal, o que é um influencer? O que existe em comum entre um Stories da Virgínia vendendo o kit Body Cream da WePink e uma live do Sérgio Foguetes sobre um buraco negro supermassivo gigantesco 36 bilhões de vezes maior que o nosso Sol? Por exemplo, o que é um Buzeira ou uma Bia Miranda? Posso até ir além. O que é um Abílio Brunini, deputado debochado que virou prefeito de Cuiabá e que agora leva a cidade à falência? O mesmo serve para um Nicolas Ferreira e para um Cleitinho, senador cotado para ser o próximo governador de Minas Gerais e que é conhecido por agir não como senador, mas como blogueirinho. Tente explicar para uma criança ou para um alienígena o que são essas pessoas e constate que não sabemos ao certo o que eles são. Se Carlinhos Maia é influencer, Breno Altman, Atley Amarino ou até mesmo eu somos influenciadores digitais também, mas evitemos moralismo simplório e até mesmo a idealização do passado. Podemos nos chocar com a relação sadomasoquista do Carlinhos Maia com seus fãs, mas não podemos também achar que esse tipo de relação estúpida entre fãs e ídolos populares é algo criado pelas redes sociais. Teve gente que comprou uma cueca freada do Elvis Presley por 5 mil libras em 2012. O Kiss já vendeu sacos vazios dizendo que eram cordas para air guitar. Doja Cat é conhecida por desprezar todos os fãs. Não faltam exemplos de fãs de artistas pop, em especial adolescentes, que cultivam uma relação doentia e até mesmo trágica com os seus ídolos. O caso mais notório é o de Mark Chapman e John Lennon, mas George Harrison também foi atacado por um fã, e isso sem esquecer o caso do assassinato de Dimebag Darrell, que foi do Pantera. Mas apesar de não ter criado essa relação doentia entre fãs e celebridades, as redes sociais ampliaram a níveis inimagináveis a degradação envolvendo essa relação. Antes havia ao menos uma ideia de que o ídolo tinha algum grau de excepcionalidade, seja alguma habilidade pessoal ou mesmo na concepção de um produto, uma obra, um filme, um disco. O sucesso seria derivado dessa capacidade distinta. Claro, a indústria cultural estava lá para manipular o mercado, mas ainda se tinha ou não algo a ser oferecido ou performado. Hoje não, um influencer é a versão tóxica, doentia e oca da antiga celebridade do século XX. É praticamente uma prova da ideia central de tudo que é sólido desmancha no ar, de Marshall Berman. Inspirado em uma frase do Manifesto Comunista de Marx e Engels, para ele a modernidade impulsionada pelo capitalismo está em constante transformação, destruindo tradições, estruturas sociais e certezas do passado. Se para Marx esse processo é uma força revolucionária que derruba tudo que parecia estável, instituições, valores e formas de vida, para Berman, essa dinâmica afeta profundamente a experiência humana, ao mesmo tempo que liberta, também desorienta, gerando um sentimento de instabilidade e perda em meio às promessas de modernização. No caso dos influencers, o que era sólido eram as tais obras, mercadorias oferecidas pelos artistas ao público que se desmancharam no ar. Hoje se oferece visualizações,
custe o que custar. Não é necessário vender nenhuma obra para o mercado da indústria cultural, pois é a atenção do público que é a verdadeira mercadoria que interessa em 2025. O filme. O que interessa é a sua experiência e ansiedade induzidas por trailers e cenas pós-créditos. Veja o caso do influencer Buzeira, preso na manhã desta terça-feira, 14 de outubro, numa operação da Polícia Federal que visa desarticular um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas e casas de apostas, as famosas bets. Buzeira tem aquele típico perfil que vocês já conhecem, ninguém sabe direito de onde essa desgraça surgiu, mas ele é extremamente famoso nas redes e seu sucesso é fruto principalmente da organização de rifas e sorteios de artigos de luxo no Instagram. Dono de um sorriso de porcelanato, de uma brancura que hoje em dia costuma ser vista nas bocas dos maiores trambiqueiros do país, ele vendia um estilo de vida de muita ostentação nas redes, o que sempre atrai aquele brasileirinho que pedia ajuda ao Luciano Huck no Orkut e Facebook. E a lógica continua a ser idêntica. Nos comentários, muita gente pedindo ajuda, de perna mecânica a uma oportunidade para cuidar dos cavalos do influencer. Os ditos fãs de Buzeira só querem a oportunidade de se aproximar desse cara muito rico e conhecido, mas que não é dono de nenhum talento excepcional que justifique tamanha bonança. Até por isso a ideia de qualidade tem sido tão relativizada, vista como mero elitismo, seja pela direita ou até pela esquerda. A forma e o modo como se magnetiza a atenção dos usuários de smartphones é o que se tornou a principal validação de qualquer personalidade pública. Ok, você não precisa escolher entre traduzir uma elegia de John Donne ou um vídeo do Boca de 09, mas a defesa demagógica de certos conteúdos foi longe demais em sua irresponsabilidade. Tags raciais, de gênero ou de classe não são salvaguardas automáticas para livrar a cara do pilantra virtual, em outras palavras. Por isso, cada vez mais a indústria cultural se tornou acovardada e conservadora. Se as atuais regras valessem já nos anos 60, os Beatles nunca teriam deixado os terninhos bem comportados do início da carreira por medo de perder seguidores. O antigo Olimpo dos popstars se tornou, segundo muitos, uma planície igualitária. Vai lá, qualquer um pode vencer nessa arena democrática, basta querer, mas na verdade o que temos é uma imensa vala na qual em seu centro existe um abismo sem fim que parece engolir tudo na direção de algo sempre pior, pois mesmo o pior vai ter visualizações. E como diz o atual senso comum cínico e covarde, se tem quem goste, que problema tem? E isso tudo na superfície mesmo, pois cada vez mais a Deep Web e os nossos aplicativos parecem indistinguíveis um do outro. É estranho como falando de smartphones, vício, fanatismo induzido via redes sociais, continuamos na mesma. Todos viramos zumbis nessa cracolândia portátil em nossos celulares. Uma hora somos até meio metidos a intelectuais ao falarmos de capitalismo, de vigilância e big techs. E no outro instante estamos comprando por impulso coisas inúteis ou curtindo virtual. Jonathan Crary diz: já passou o tempo em que a acumulação era, acima de tudo, de coisas. Agora, nossos corpos e identidades assimilam uma superabundância de serviços, imagens, procedimentos e produtos químicos em nível tóxico e muitas vezes fatal. Mas o que permite nossa servidão voluntária perante a Meta e a Google? Primeiro, a mudança no tipo de trabalho. A dominância da área de serviços, além de ter corroído com a consciência de classe dos trabalhadores, é perfeita para instalar o vício em telas. Se você não trabalha em um computador, pelo menos consegue fragmentar suas atividades de modo a sempre dar uma cheiradinha, uma olhadinha no celular. Nisso as Big Techs inventaram o pino de coca ideal. Reels, vídeos curtos que são despejados como uma carreira de pó na timeline das pessoas. Quem aqui não tem esse hábito de tempos em tempos dar uma paradinha para espiar o Instagram? Segurando o cabo de enxada na roça ou numa linha de montagem fordista, quem poderia fazer isso? Agora, no tédio de uma lojinha de sapatos ou numa repartição pública, a compulsão impera. E o vídeo curto e o TikTok são feitos para fritar o cérebro mesmo. O vídeo longo, estilo debate dos três irmãos,
é no máximo coisa de dodói de política ou é usado como ASMR para dormir. Por isso, Mark Fisher se pergunta, existe realmente um desejo de algo além do capitalismo? Porque não é mais uma questão do que está ou não está disponível para que possamos escolher, pois a maior vitória do capital é ter modelado até mesmo o nosso desejo prévio a qualquer escolha. Quem tem 40 anos ou mais vai lembrar do que eu vou dizer na sequência. Vocês lembram do dia em que estreou o clipe de Black or White do Michael Jackson no Fantástico? No outro dia, todo mundo estava comentando sobre isso no trabalho, na rua ou na escola. O monopólio da mídia era centralizador e manipulador, é evidente. Porém, ainda gerava uma partilha comunitária mínima, mesmo que fosse apenas para ampliar o alcance do produto cultural de massa da vez. Mas agora é cada um na sua boca de fumo particular. O fã de trilha do Hans Zimmer, black metal ucraniano ou Changeman Ken não sabe da existência do último single da Taylor Swift. Quem nunca se assustou com notórios influencers com milhões de seguidores, com uma vida regada a Blue Label, viagens para Dubai e fotos com gostosas com boca de linguiça em cima de Porsches Macan sendo presos, como esse buzeira que muitos aqui ouviram falar pela primeira vez no dia de hoje. E de novo, a mesma sensação. O que esses influencers fazem ou são? Não sabemos disso. E nunca saberemos, pois o capitalismo não precisa mais dessa rigidez sobre trabalho, profissão e carreiras. O rentismo, impulsionado pela financiarização da economia, desloca o foco da produção para a obtenção de lucros por meio de ativos financeiros e imóveis, impactando diretamente os trabalhadores, que não conseguem mais pressionar de fato por garantias trabalhistas. Esse processo contribui para a precarização das relações de trabalho, já que empresas priorizam a redução de custos e a flexibilidade extrema, promovendo contratos instáveis e baixos salários. Assim, a financiarização aprofunda a desigualdade ao concentrar renda nas mãos de rentistas, enquanto a massa trabalhadora nos serviços lida com insegurança e perda de direitos. As Big Techs operam como uma espécie de matrix digital, moldando a realidade social por meio de plataformas que capturam atenção, dados e comportamentos, transformando tudo em mercadoria. Nesse ecossistema, os influencers atuam como peça-chave da lógica algorítmica, promovendo engajamento, muitas vezes acreditando exercer autonomia, quando na verdade reforçam os mecanismos de controle das plataformas. Já perceberam como todo bolsonarista é idêntico? Como todo influencer que ficou rico com apostas e sorteios também tem a mesma lata do Buzeira ou da Virgínia? É essa liberdade via algoritmos que temos. Por isso a conversinha mole sobre liberdade de expressão é uma falácia e precisa invocar uma luta contra ditaduras hipotéticas para se legitimar. Pensem comigo, qual processo é mais transparente? A tentativa de golpe de Bolsonaro e seu julgamento ou o modo como as Big Techs manipulam nossa atenção, gostos e atitudes? Seria a Dona Fátima, a cagona de tubarão, mais livre do que vocês, doutrinados pela ciência comunista das federais? Pensadores como Byung-Chul Han denunciam a exploração voluntária no capitalismo digital, descrevendo nossas vidas como uma espécie de dominação suave, disfarçada de liberdade e autoexpressão. A extração de valor não se limita aos dados, mas inclui também o tempo, a subjetividade e a performance social dos usuários, transformados em capital simbólico que, mesmo monetizado, continua amplamente subordinado ao poder centralizador das Big Techs. Nosso desastre é que tudo isso contaminou a política. Tudo o que falei sobre influencers até agora se aplica a Trump e Bolsonaro também. Assim como nos perguntamos o que existe de excepcional em influencers inúteis, nos perguntamos como são possíveis políticos que não governam ou legislam. No fim das contas, o que eles fazem com seus eleitores e seguidores não é muito diferente do que o Ítalo fazia com a tal da Camilinha. E não esperem que essa ficha vai cair, que não vai
mesmo. Isso é, galera, para quem gosta do nosso conteúdo, nós temos aqui meios de vocês poderem nos ajudar, conheçam todos eles, sim, o Apoia-se, seja membro, vocês que sabem. Também estamos presentes em outras redes sociais, caso queiram nos seguir por lá. Também vendemos nossas camisetinhas aqui, sim, porque estamos inseridos, né, nesse esquema de influencers e tudo mais, e precisamos pagar as contas no fim do mês e não vamos fazer rifas e sorteios para isso, tá certo? É isso aí, galera, aí para todos aqueles que mais uma vez não entendem como essas pessoas tão inúteis ficam tão ricas, só temos uma coisa para te dizer, sim, vocês passarão.